felizes e brilhantes. Eu sou a Sarita, eu tô aqui com o Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E esse é o Depois do Sinal. Pé. Depois do sinal, depois de bastante tempo. Muito tempo, né? Mas hoje a gente volta para falar de uma coisa super legal que aconteceu nos dias 24 e 25 de setembro aqui em Ribeirão Pires. Na nossa região, Sarita. Na nossa região. Foi um evento espetacular. Isso aí, a primeira feira literária de Ribeirão Pires, que teve como homenageado o Oswald de Andrade. E esse ano, né, modernismo, 100 anos de modernismo aí, o Oswald é um dos maiores representantes do modernismo e que morou na cidade, né? Não sabia disso não. O Sarita, eu fiquei sabendo, eu cheguei a ler sobre essa passagem dele por Ribeirão, né? Que ele tem uma casa, já até procurei a casa, mas eu não tinha informação, não cheguei a conhecer, mas eu sabia dessa moradia de uma pessoa tão ilustre no município vizinho. Pois é, não sabia disso não, fiquei sabendo aí, ó, valorizei agora, hein? Ribeirão, valorizado. Respeita Ribeirão aí, velhinho, mas também não cheguei a conhecer e nem conheci. Mas quem Continuei sabe sem agora, conhecer. né, com essa feira, a gente tenha mais visibilidade e a casa, de repente, porque agora é uma propriedade privada, né? De repente isso aí mesmo. fica aberta para visita, nem que cobre um valorzinho, né, maroto aí pra gente conhecer o lugar. Sarita, se não for muito caro, eu pago. Eu também, né? Pago. Agora, se for muito caro, não dá, e não vão querer enricar as nossas custas, aí não dá. Pois é, mas falando sobre a Flirp, foi uma feira literária que também teve outras coisas além da literatura, né? Teve bastante apresentações artísticas também. Foi a primeira feira de Ribeirão e eu achei bem bacana. Foi muito organizado, eu achei a organização, não vou dizer que é perfeita, porque tem sempre alguma coisa para ser arrumado, né, Sarita? Mas o posicionamento das barracas, das editoras, foi bom mesmo. O espaço, apesar de ser reduzido, mas o tanto de pessoas que foram, eu acho que foi bem Adequado, feita. né? Estava Eu acho que adequado. para uma primeira edição foi muito bom. Normalmente a gente encontra mais erros na primeira edição e não vi tantos erros lá. Na verdade, vi muito mais acertos. Sim. E espero que continue, né? Sim, eu achei bem organizado. Bem achei organizado. Eu nunca tinha participado assim de uma feira literária, tinha participado de feira de livros. Então, essa união da cultura com os livros, das apresentações, dos espaços, foi realmente surpreendente, um modo de você aproveitar a cultura e você conhecer. Quem não conhece, tenho certeza que gostou. Com certeza. E teve várias mesas literárias, né, de debate, tudo com nomes importantes, né? Tivemos aí, que eu anotei aqui, gente, ó, Pascoal da Conceição, Andrea Del Fuego, Inácio de Loyola Brandão, Riane Leão, Paulo Scott, Marcelino Freire, Moreira de Acopiara, Josué Limeira, Tarcilinha do Amaral, Antônio Carlos Sequim, entre outros, né? Teve também uma mesa literária para os escritores ribeirão-pirenses, que a gente, né, tem que exaltar, e já que é uma feira literária da cidade, né? Foram mesas maravilhosas, principalmente do sábado, que eu acompanhei com mais atenção. Sim. Né? E, Sarita, tem muita história dessa feira, viu? Muita história. Foi muito legal. Inclusive também tinha shows, né, Roberto? Vários shows. Muitos shows. Eu vi 2, né? Na verdade, vimos 2, 3, se a gente contar dos violeiros, né, Sarita? Teve a Orquestra de Violeiros de Quirinópolis, de Goiás. Muito lindo, muito lindo. Bem- Lindo, né? bacana, bem tradicional. Bacana, bem tradicional. Para quem gosta, prato Bem cheio. tradicional. Eu até gostei. Teve umas músicas até que eu acompanhei. Tínhamos um sósia do Sérgio Moro. Sérgio Moro tocando
a sanfona. sanfona. Então você imaginar o Sérgio Moro tocando sanfona é realmente um fato, faz com que a gente já ache animado, É né? verdade. Foi bacana demais. Mas essa parte das apresentações com esse incentivo, né? Principalmente a música brasileira, a música de raiz, a música popular, a música Isso. erudita, E o legal é teve que rap. justamente as participações, né, as apresentações, elas fugiram desse eixo midiático, né? Todos Isso. os artistas que se apresentaram lá não estão nesse eixo midiático, são artistas mais aí escondidos do grande público e aí as pessoas puderam ter a oportunidade de conhecer, né? O Robson Miguel, que ele é de Ribeirão, né? É de Ribeirão, ele tem um castelo indo para a quarta divisão, já é na quarta divisão, é um bairro de Ribeirão Pires, tem um castelo, é um castelo mesmo, a visita lá leva por volta de 2 horas, ele abre para visita, cercado da Mata Atlântica. Eu nunca visitei lá não, eu passei na frente, a gente estava fazendo caminhada, passei na frente lá, vi os miquinhos, tal, mas não cheguei a entrar, não conheço ainda, mas de ouvir ele falar, porque o Robson Miguel é como se fosse um trovador. Eu enxergo ele como um trovador. Ele é um virtuose do violão, ele toca aquele violão. Toca muito. Toca demais. Se ele não fosse uma pessoa muito religiosa, dava para falar que ele tinha um pacto com o cão. Porque para tocar o violão da maneira que ele toca, ele conta histórias, Tá ele tipo fala o cara de do viagens Pantanal do que tem. Pantanal. E ele fala sobre as viagens dele. Ele é uma pessoa que viaja muito pela Europa, né, e mundo afora, e ele vai contando as histórias e vai tocando aquele violão. Ele fez, gente, eu vi o show dele, foi no domingo, ele fez barulho de carro de Fórmula 1 com violão. O cara é demais, né? Ele é Toca demais, ele fez toca barulho de demais. trem, e ele conta histórias do município, é uma pessoa que tem um conhecimento fenomenal, é uma figuraça, além de um cara muito simpático mesmo, maravilhoso. E ainda falando dos shows, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar das mesas literárias. Ainda falando dos shows, a gente teve Samuque e a Selva, que é uma banda que está bem aí no circuito independente de música, mas tem um grande público também e toca, né? MPB e tal, que também encerrou a feira no domingo. E no sábado a gente viu Ian Guedes e o Rodrigo Borges, que aí eu sou muito suspeita de falar, porque eu sou muito fã. Sarita. Sarita é a maior fã desses dois aí que eu já vi na minha vida. Acho que eles até ficaram admirados. Até conversamos com eles e tudo, Sarita. Os caras é uma simpatia. Pra quem não sabe, Ian Guedes é filho do Beto Guedes. E Rodrigo Borges, filho do Marilton Borges, sobrinho do Lô Borges. Lô e Beto, que são lá do Clube da Esquina, que vamos fazer um episódio sobre. O episódio do Clube da Esquina deve durar umas 15 horas, Sarita, porque se a gente for falar o que a gente gosta, o conhecimento, a importância que tem o movimento, o movimento, para a música popular, para a cultura do Brasil, vindo de Minas Gerais, com certeza. Não tem hora para acabar. É um podcast daqueles sem fim, sabe aqueles podcasts compridos? Sim. É daqueles que vai e não acaba. Vai ser daqueles sem fim, sabe? Podcast de 15 horas. A pessoa vai, deita, dorme um pouquinho, acorda, a gente tá falando continua. ainda. Vai ser desse jeito. Foi um show. E o show daqueles. do Ian e do Rodrigo justamente chamava-se Novas Esquinas. E eles ali apresentaram várias músicas aí do Clube da Esquina, do pessoal do clube, então foi um desastre, e os caras uma simpatia, muito, muito, muito legais mesmo. E foi, Sarita, em homenagem aos 50 anos do álbum Clube da Esquina, Exatamente. que é de 1972, aquela maravilha, apesar de você escutar uma música do Clube da Esquina, achar que foi feita ontem, porque música boa, super. Ela não apresenta característica própria, né? Ela tem música boa não envelhece. Não envelhece, é igual os sonhos não envelhecem. Sonhos não envelhecem, música boa não também envelhece. não.
Realmente os meninos mandam muito bem. Mandam muito bem. Muito. E- Faltou gente para assistir, hein? Faltou, o pessoal tinha que valorizar Faltou. mais ali. Mas tudo bem, né? Vamos lá falar, é uma primeira edição. É. Na próxima aí, de repente, uma divulgação maior, né, Roberto? Porque faltou um pouquinho de divulgação. Faltou bastante, mas foi realmente... Foi bacana. Foi um ótimo encerramento do sábado, né? Temos que falar que também esse dia de sábado, Sarita, a gente estava iluminado porque nós vimos pessoas ilustres, ilustríssimas. Praticamente tomamos assim. café com o Inácio de Loyola Brandão. Um imortal, gente. Eu imortal. estive perante o imortal, ele nos cumprimentou, Deu a mão e tudo. deu mão e tudo, cumprimentou, perguntou se a gente estava com frio, por que a gente estava com frio, né? Aí eu entendi que ele não sente muito frio. Ele é gaúcho, Sarita? Não, né? Ele é de Araraquara. Ele é de Araraquara. Araraquara. Ele estava Mas fazendo graça comigo, Sarita. Ou não, ou então ele viaja tanto, né, que ele já conhece lugares mais frios do que Ribeirão Pires. Com certeza. Com Cara, certeza. já viajou o mundo todo, né? Gostei de conhecê-lo. Achei uma pessoa simpática, Simples. simples, por Pô, ser... o cara é um imortal da Academia Brasileira de Letras e super simples, super acessível. Livros maravilhosos e na mesa a qual ele estava lá se apresentando, né, conversando, ouvindo perguntas, respondendo, fez uma homenagem às professoras, né, aos professores. Falou da importância, né? A importância professores. sobre a cultura, a divulgação, a leitura, a importância da leitura e o respeito ao leitor. Sim. Né, E o Sarita? quanto a leitura pode mudar a vida das pessoas, né? Para melhor. Para melhor. Para melhor, sempre para melhor. Gostei de conhecê-lo. Acho que quando você vê uma pessoa que chegou a um nível de excelência superior, né? É superior, mas você perante a pessoa e a pessoa te trata como um igual, você percebe como eles são pessoas diferenciadas mesmo, Sim, que têm um dom, mas esse dom não sobrepuja a pessoa, o ser humano. Né? São pessoas iluminadas pessoa mesmo. que é boa mesmo e não precisa diminuir o outro, rebaixar o outro para continuar sendo tudo que ela é, né? Ou ser blasé, nada, uma pessoa fantástico, né? fantástica, super simples. Eu já gostava, agora eu amo. Eu já tive a oportunidade de falar com o Inácio de Loyola Brandão numa Bienal do Livro. Então, assim... É uma história muito legal, Sarita. Você podia até contar. Então tá bom, então vamos contar. Conta aí, Sarita, conta aí. Na Bienal do Livro, comprei um livro dele, fui lá, pedi um autógrafo, né? E ele me perguntou se eu era professora, porque eu estava com a credencial, e eu disse que não, que eu era bibliotecária. E aí ele me perguntou que tipo de bibliotecária eu era, porque quando ele era adolescente, ele ia numa biblioteca, e o bibliotecário era muito chato, não deixava eles lerem livros nenhum. E aí depois surgiu um outro bibliotecário, que deixava a molecada à vontade. Então a molecada queria ler uns livrinhos assim, né? Que não era muito adequado para a idade. E esse cara deixava, esse bibliotecário deixava e falava que eles tinham que ler mesmo. E aí ele falou para eu ser esse tipo de bibliotecária. E aí eu falei, eu já sou. E aí depois do conselho dele, aí que eu passei a ser mesmo, né? Já era, e fiquei pior. Então, se uma pessoa dessa fala isso, né, Sarita? A gente aceita, né? Aceita. Na hora. É uma história muito legal e foi bacana, Sarita, que a gente estava no café, inclusive você estava junto comigo. Sim, estávamos lá. Estávamos lá, a gente, nossa Luana, filhinha, deveríamos ter chamado Luana tinha que ter para chamado participar Luana. desse podcast. Verdade. Faltou Luana aqui para falar um pouquinho, até porque ela a visão de uma adolescente, de uma jovem aqui sobre o que foi esse evento. Então, e estávamos lá, né, tomando café e tal, um frio lascado. Friaca! Frio lascado, aí fomos tomar um café e não tinha espaço para nós três, só tinha espaço para dois ali, que o café ali é simples, né? Bem pequenininho, pequeno, né, o lugar. muito agradável e tinha um espaço lá reservado, né? E gentilmente as donas falaram assim, não, tá reservado, mas vocês podem ficar lá por enquanto. E nós fomos, né? Nos acomodamos, pedimos café, salgados, né? Um bolinho de tortinhas lá, né?
Sarita, que tortinha, hein? A tortinha era de queijo canastra com ora pronobis. Aliás, vamos fazer Misericórdia. propaganda aqui do café, que é lá em Ribeirão Pires. Casa de Minas Casa de Minas, 035, 035. na Avenida Fortuna. Frequentem, o lugar é bom, o tratamento é excelente. As meninas Nossa. lá, atendimento nota 10. Nota 10, Ó, porque propaganda. propaganda, depois a gente cobra elas. E Sarita, aí elas deixaram o espaço reservado lá, nós chegamos, né? Aquele frio, então, fechadinho, bonito, né? Aquele ambiente bem do interior, parecia, eu tava me sentindo em Minas. Casa de Minas, né? Tava me sentindo em Minas hoje. E aí, de repente, a gente tá lá conversando, tomando um negocinho, comendo aquela tortinha. Quem chega? Inácio de Loyola Brandão. Então, eu quase caí da cadeira, né? Aí ele foi lá, cumprimentou a gente e tal, sentou na mesa ao lado, em nenhum momento se incomodou com nossa presença, né? Ficava conversando com o pessoal da prefeitura que estavam ciceroneando, né? A presença dele, acompanhando e tal. E vou dizer um negócio para vocês, ele pediu uma tortinha de queijo canastra com ora pronobis. Só que o Roberto tinha comido a última. Desculpa, seu Inácio, mas a tortinha era minha. Tava escrito nas estrelas. E em nenhum momento se incomodou, conversou lá com os jovens, né, que estavam acompanhando. Inclusive foram meus alunos, mando um grande abraço para eles. E ficamos lá, passamos lá quase uma hora ou mais, né? Foi muito bacana. Foi bacana. Muito eu bacana. Não pensava em ver o Inácio falar, não, mas depois que eu presenciei a figura, né? O modo como ele tratou a gente, fiz questão de ir lá vê-lo. Sim. Né? Muda, né? Quando a gente conhece a pessoa pessoalmente, muda a visão. Muda até a visão que a gente tem dela mesmo. Muda Também a visão. legal. Além de ser um escritor sem. Agora eu tava pensando aqui, né? Casa de Minas, a gente devia ter chamado o Rodrigo e o Ian para tomar um café com a gente lá. Sarita, perdemos a chance, hein? Perdemos. Mas os meninos estavam apressados, né? Que eles tinham verdade. que estar em Belo Horizonte no dia seguinte. Queria ir com eles para BH. Você devia ter falado, Sarita, quem sabe? Ah, claro. Quem sabe, de repente. Eu falar, beleza, vamos aí. Eu não ia deixar. Eu ia falar, não, a Sarita é nossa. E o nosso podcast, como é que fica, não? A gente fazia pensando a distância. Bem, não, eu não. ficaria em Minas, vocês aqui. Não, desculpa aí. Desculpa aí, Ian Guedes, desculpa aí, Rodrigo Borges, mas a Sarita é nossa. Até parece que eles iam, né, me levar, mas tudo bem. É porque eles não conhecem Sarita? Depois que conhecer, eles mudam de ideia. Podia fazer até uma biografia da família, Sarita, o tanto que você conhece o povo do Clube da Esquina. Vou escrever a biografia das famílias Guedes e Borges. Com certeza. Depois, Sarita, e teve também, nós tivemos contato com escritores independentes que também participavam da feira. Pessoal lá divulgando seus livros, né, de maneira bem independente. Douglas Cavalcante. Nossa, Sarita, eu ia procurar o nome aqui nas minhas anotações. Eu lembro, eu sou boa de guardar nomes. O Douglas é uma pessoa simpaticíssima, um cara inteligente. Super legal, o livro dele, Cuidado Malucos. Cuidado é isso, Malucos, né? Cuidado Malucos. Mesmo. Foi super legal com a gente, compramos o livro dele, ele autografou, botou uma hashtag lá. Uma hashtag especialíssima, que eu adoro. A gente não vai poder falar qual é nesse momento nesse período crítico. não se pode falar. Mas enfim, quem segue a gente nas redes sociais provavelmente viu a foto. A hashtag totalmente especial. Mas enfim, Douglas, muito gente boa, tinha outros escritores independentes lá que a gente conversou com ele, né? Porque ele nos abordou, fez uma abordagem super educada, super gentil, falou um pouquinho do livro dele, com bom humor, né? Bom humor. Muito legal. Gostei dele. Também gostei. Gostei dele. Inclusive, Sarita, vou te contar um fato inusitado que me aconteceu no dia seguinte. Eu e a Luana fomos no sábado, né? O único dia que a gente comprou um livro só nesse dia, aliás, que foi o livro do Douglas. E chegamos em casa, a patroa não quis vir no sábado porque ela estava gripada durante a semana, né? Então estava bem cansada. A gente caminhou de manhã,
Então a pessoa está gripada, caminha de manhã, já não fica bem. Nós andamos Sim. pra caramba, nós passamos. Fomos olhar a feira, a montagem, né? E quando eu vi a montagem, eu falei, gente, tá montando aqui e o negócio tá lindo. E era só a montagem, era umas 8h30, antes das 9 da manhã, né? E ao chegarmos em casa, ela estava cansada, foi dormir. O Danilo, meu filho, tinha ido ao futebol, estava cansado também, estavam mortos lá em casa. Descemos eu e a Luana e compramos apenas o livro do Douglas. E ao chegar em casa, a gente estava falando do show, da feira, como estava legal, como foi bacana, as mesas que a gente acompanhou, né? Acho que o destaque principal, as 2 mesas que a gente acompanhou foram legais. Mas a presença da Riane Leão deixou a gente assim impressionados. Sim, ela tem uma presença muito forte, né? O show foi muito bonito, muito firme, muito legal. E tem esse viés sentimental, né? Que a gente, quando você tem um apreço por uma identidade, com um gênero musical, com um artista, e você acompanha um show, e o show bonito como foi, isso aí te empolga mais ainda. Então, como a gente estava falando empolgados e sobre o livro, o Danilo e a Jane vieram, né, para a feira no domingo. A gente teve que vir de qualquer jeito, se não vem, o negócio ia ficar feio. Nós viemos, e aí cada um andando para um lado, né, o Danilo chegou, comprei o livro. Comprou o mesmo livro. Mas você vê, porque a abordagem do cara realmente era diferenciada. Bacana. O cara era bacana demais. Sarita, eu vi o livro, eu falei, mas você comprou esse livro, o livro está em casa. Ele falou, eu não sabia. A gente foi lá, conversou com o Douglas. Douglas queria devolver o dinheiro, né? Eu falei, não, de jeito nenhum. É o seu trabalho aí. A gente fica com 2 livros, não tem problema. Depois a gente doa, né? Doa o livro. Ou fica com os 2 mesmo. Porque vai eu que acho ele fica famosão, vai valer uma grana, porque tá autografado. Tem autógrafo com hashtag. E aí eu falei pro Douglas, tô chateado com você. E ele ficou assustado, né? Ele olhou aquela cara assim, falou, não, mas eu não sabia devolver o dinheiro. Eu falei, não, tô chateado porque esse aqui não tem hashtag. Ele falou, é porque você sabe, né? Adolescente e tal. E aí ele fez, a gente conversou, rimos muito, né? Já tinha rido no dia anterior e rimos depois também. Muito da hora, um cara muito bacana, muito simpático. E foi um fato pitoresco, né? As pessoas irem em dias diferentes e comprar o mesmo livro. Com certeza. E dentre, assim, tinha vários estandes, né? Tinha muita coisa interessante. Logo no início da feira tinha um estande bem grande com todos os livros desse estande, de autores e autoras negros. Sim. Então, assim, muito significativo isso também, você tem um stand inteiro dedicado a esses escritores. Sim, eu acho que foi a editora que patrocinou a mesa da Riane. Foi, porque agora eu não vou lembrar o nome do rapaz. É o Felizardo, Jorge Felizardo. Jorge Felizardo, que tinha... Veio uma de Sarita. Agora Jorge Felizardo. E o Jorge Felizardo, que também estava lançando um livro lá na Flirp, um livro que fala sobre a lei, que agora eu não vou lembrar o número da lei, mas é a lei que institui o ensino de história e cultura afro e indígena. É a lei... Qual é o número dessa lei, gente? Sarita, agora. Eu acho que é 16... Sarita, eu acho que é 16 alguma coisa. Além das várias editoras, tinha o Sesc que estava lá presente, inclusive com a carreta, a biblioteca. 10639, 16639, ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Então é sobre essa lei aí que o Jorge Felizardo, o Jorge Felizardo escreveu um livro. Então, bem interessante. E ele foi o mediador, né, seria, né, o mediador da mesa sobre representatividade, que teria a participação da Riane Leão e de outras escritoras, e aí por um problema que houve lá, acabou sendo só com a Riane Leão, mas foi fantástico. Foi ótimo. A questão ali foi o horário, que as mesas perderam um pouco o horário, teve problema com o horário, e aí elas foram atrasando mais meia hora, 1 hora para lá, e havia uma outra feira. Sim, aí as outras escritoras já tinham esse compromisso com a outra feira, também não puderam ficar, o que foi uma pena, mas a gente foi agraciado aí com a presença da Riane
que deu um show. A Riane é impressionante. Eu fiquei impressionado com a presença. Ela tem uma presença forte, firme, uma fala poderosa. Sim. Né? Poderosa, dá para falar que é poderosa e de positividade, de afirmação. Não é ela não é gratiluz. Não, é uma positividade firme, real, palpável. Exatamente. E ela fala com muita vivência, né? Ela fala da experiência dela mesmo, né? Experiência de vida, isso é muito significativo, né? E falando um pouquinho dela, né? Ela é cuiabana, ela veio para São Paulo para fazer faculdade, se formou em letras pela Unifesp, começou a divulgar as obras dela através dos lambilambis. Isso. E participava de slams, de saraus, Instagram, até que ela conseguiu aí, com a editora Planeta, lançar os livros dela, né? Ela tem o Tudo Nela Brilha e Queima e Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. E ela tem uma fala que acho que conversa muito com a juventude, com a adolescência negra, né? Sim, de afirmação. Principalmente com as meninas negras, porque a gente sabe, né? A gente vê e escuta tal, que, claro, o Brasil é um país racista, infelizmente, mas a gente vê que as mulheres negras, as meninas negras, elas sofrem um racismo ainda maior, né? Então a fala dela é extremamente significativa, tanto é que tinha uma menina na nossa frente que se emocionou muitíssimo com a fala da Riane, assim, chorou mesmo. Chorou bastante. E você via que para ela foi muito, muito significativo mesmo. Eu também quase chorei lá. Tá, eu chorei um pouquinho. Você chorou a feira inteira praticamente, né, Sarita? Chorou umas 15 vezes, mais ou menos. Com mentira eu sou emotiva. Mas você é bastante emotiva. Mas com mentira aí, né? Mentira e tudo, Mas eu acho assim, para mim, eu estava acompanhando e a afirmação da fala, né? O modo como ela fala, aquela firmeza, aquela beleza. Tem uma beleza, né? Tem uma beleza, tem uma firmeza, tem uma positividade, tem uma história, tem um conhecimento. Ela fala com... Sim. Você percebe o conhecimento e uma virtude de trabalhar as palavras de modo que as palavras elas vão entrando na gente. É impressionante, parece que cada palavra é o ar que você está respirando, né? Verdade. O ar que você está respirando vai entrando em você. Eu fiquei impressionado. Eu saí pisando nas nuvens. Eu queria quase que eu subi lá para já abraçá-la. É incrível o modo como ela fala, assim, dá uma mexida na gente mesmo. Ela pega no âmago, assim. É muito, muito impressionante. No âmago mesmo, Sarita. Eu já segui a Riane nas redes sociais sem saber de como ela era pessoalmente e tal. Seguia porque gostava do que ela escrevia mesmo. E aí depois disso eu falei, essa menina é demais, cara. Você conhecia, Sarita? Eu não conhecia, não. Eu seguia ela nas redes sociais. Na verdade eu comecei a seguir porque eu vi um dos poemas dela. E aí eu achei bonito e comecei a seguir. Porque eu achei bonito e tal, vou seguir. Aliás, eu sigo um monte de gente que eu acho bonito as coisas que a pessoa escreve. E aí comecei a seguir sem saber direito, né, quem era ela, só, né, sempre lendo e falando, nossa, caramba, que bonito e tal. E aí quando eu vi na feira ali, aí eu fiquei ainda mais impactada, assim, com ela, né, com tudo que ela faz. É uma pessoa de muito carisma. Ela é muito carismática, ela tem um carisma diferenciado. Eu nunca achei que fosse ver uma pessoa assim, sabe, que te jogasse as palavras e que as palavras te acertassem do jeito que elas acertam. E assim, e não é contundente, mas não machuca. Sim, entendeu? exatamente. Ela vai é como se fosse embalando, né? É uma coisa assim que não machuca, mas mexe com você e faz você refletir. Bem reflexivo, Sarita. Aliás, até o nome, né, do Instagram dela é uma poesia, né? Quem quiser seguir é @onde_jazz, né? Meu coração. Onde_jazz meu coração. É lindo. É lindo, até isso, né? Porque você lendo essa jazz, né, em português fica jazz. E aí ela faz um trocadilho aí com a palavra, com a sonoridade.
que só isso já é uma poesia. Já é uma poesia. Né? E a fala dela foi uma fala poética ali. E é engraçado que era uma mesa. Então, o mediador ele ia perguntando e ela ia respondendo. E as respostas da Riane já eram como uma poesia, as falas. E ao encerramento que ela declamou e que ela falava eu estou viva, e ela ia declamando, ia falando e falava eu estou viva. É muito Nossa, sobre aquilo foi a lindo época do demais. Setembro Amarelo. E ela vai embalando e vai te envolvendo. É como, sabe quando você assiste um filme, uma animação, um desenho, uma música, que a pessoa vai levitando, flutuando, sendo carregada? Eu me senti desse jeito, Sarita. Foi Principalmente com aquela declamação final dela, foi impressionante mesmo. grave. Foi ali que eu quase chorei. Tá, que eu chorei um Você pouquinho. chorou, Sarita? Mas foi muito bonito. Foi muito lindo. bonito. Mas você chorou um pouquinho perto da moça lá. Não. menina A moça, lá, ela chorou ela praticamente o desabou. tempo inteiro. É, E aí você vê, né, o quanto é significativo para as pessoas, né? Provavelmente essa menina já seguia a Riane, leu os livros da Riane e deve ter uma história de vida ali que se assemelha, né? E aí ela se encontrou ali vendo possibilidades para a vida dela, né? Isso é muito legal. E o que eu achei legal é que ela falava ali muito sobre Setembro Amarelo, muito sobre suicídio, questão de suicídio, essas coisas, Sarita, mas de maneira positiva. Sim. Muito positiva, Sempre com uma muito coisa bacana. de esperança, né? De esperança, bem Fiquei legal. maravilhado. Foi muito, muito bom mesmo. Foi da hora, Sarita, foi da hora. E que mais que a gente teve, Sarita? Depois disso, isso aí foi de arrasar Esse com a foi de gente, arrasar. né? Pô. Antes, né, da Riane, a gente viu a mesa que falava sobre cordel, que teve as presenças do Moreira de Acopiara e do Josué Limeira. Sim. Moreira de Acopiara, que ele é do Ceará, Josué do Recife, né? Ambos cordelistas, tem uma história aí muito legal. O Moreira de Acopiara, eu fui fazer uma pesquisa sobre ele e descobri que atualmente ele dá aula de cordel para os detentos do Centro de Detenção Provisória de Diadema, aqui pertinho da gente. Nossa! O Josué foi finalista do Prêmio Jabuti em 2016 com o livro Pequeno Príncipe Cordel, que ele falou lá pra gente. Ele falou bastante. Eu achei legal. Essa mesa foi muito bacana. Foi legal Eles também. travaram um diálogo sobre o cordel, sobre a tradição do cordel e sobre o trabalho do cordel com clássicos da literatura, Sim. né? O Sarita. E foi bem legal, né? Porque Muito da hora. foi o Josué, né, que falou que ele trouxe elementos típicos do Brasil e do Nordeste para dentro da história do Pequeno Príncipe, né? E tanto um como o outro, os dois fizeram adaptações de O Pequeno Príncipe para cordel, por isso que eles estavam lá, né, juntos na mesma mesa. Mas é claro que esse é só um dos trabalhos deles, né? Eles têm muito cordel aí publicado. Eu gostei bastante. A fala deles é uma fala com conhecimento. Depois eles declamaram, né? Cada um declamou um pouco. Depois parecia que eles estavam competindo quem declamava mais, né? Aí eu percebi que teve depois uma competição, virou um cordel verdadeiro, né? Virou quase um repente. Sim, exatamente. Isso foi muito legal, essa vivência, né? Porque o cordel, você lendo é uma coisa, mas quando você escuta o cordel, é muito diferente, né? É gostoso de ouvir, né? Foi muito legal. Eu creio que para uma primeira edição de feira, né? Por ser um município pequeno, uma região que é raro você ter essa oportunidade, né? Porque, como eu falei anteriormente, é uma feira literária, não é uma feira de livros. Então você teve a oportunidade de ver manifestações artísticas, né? Umas populares, outras nem tanto, mas uma diversidade muito bacana, muito bem feito. Eu parabenizo quem teve a ideia, tive a oportunidade de parabenizar o curador, né? Conversei com ele. Reinaldo Bessa, ele estava ali todo preocupado no domingo, na hora que eu estava saindo por volta das 19 horas, eu estava
Estava saindo depois do show, da apresentação do violeiro do Robson Miguel. Aí ele estava lá no cantinho, lá preocupado, tava uma mesa rolando ainda. Eu fui lá, parabenizei ele, falei, parabéns, gostei. Ele, Sarita, ainda perguntou para mim se eu era autor de que editor eu era. Eu falei, não, nem tanto, mestre. Parabenizei, ele estava muito orgulhoso, ele falou, estou muito orgulhoso, foi muito bacana, as editoras gostaram, não sei se ele estava querendo me agradar, se era do fundo do coração mas eu acho mesmo, que foi legal, sim, eu acho que foi uma edição bacana. Ser do fundo do coração, ele falou que teve muita venda. No domingo eu não acompanhei nenhuma mesa, eu fui lá mais para ver mesmo as editoras, que eu não tinha visto no sábado, né? Mas no domingo teve, por exemplo, a palestra com a Tarcilinha, né, o encontro na mesa literária com a Tarcilinha do Amaral, falando sobre o modernismo, falando sobre a Tarsila, né? E o Pascoal da Conceição, que para quem não sabe é o Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. É mesmo, eu não consegui vê-lo. E ele é no teatro Mário de Andrade, né? Fez já. E lá ele estava caracterizado como Mário de Andrade e ele comandou uma mesa literária como Mário de Andrade, então não era o Pascoal que estava lá, era o Mário de Andrade. Eu queria ter visto, mas foi cedo. Foi cedo, eu também não vi, mas assim, a gente percebe daí que realmente houve um envolvimento aí dos organizadores para fazer um evento legal, né? Foi. E no domingo, como eu falei, eu não fui acompanhar as mesas, mas vi os estandes, né, de livros. E conversei com algumas pessoas ali dos estandes, das editoras, e realmente eu percebi isso, que eles realmente estavam contentes de estar ali, estavam vendendo bem. Foi legal, foi válido. No domingo, Sarita, eu ainda acompanhei o final da mesa com o Marcelino Freire e Paulo Scott, né? Eles estavam discutindo sobre o tema da mesa era falação, a oralidade na prosa contemporânea. Peguei um finalzinho, né? Eles fizeram algumas recomendações, achei interessante, mas eu não peguei desde o começo. Mas em compensação, foram livros à mancheia lá, porque nós fomos em 4 e voltamos com quase 10 livros. Nós compramos bastante livros mesmo. E os preços, assim, também não achei que estavam ruins, não. Os preços estavam bons, ainda mais considerando que era uma feira. Normalmente, quando é feira grande, tipo uma Bienal, você tem condições de vender mais barato, mas uma feira menor já fica um pouco mais complicado, e eu achei que estava justo os preços. Eles estavam com você preços comprar bons, Sarita. um Inácio de Loyola Brandão por 30 conto, valeu super a pena, né? Valeu. Eu comprei um livro da Marina Colasanti, ao qual a patroa está lendo, né? Eu que comprei. Ela comprou da Cecília Meirelles lá, de poesias, e deixou lá, né? Resolveu pegar o meu, mas está valendo. O importante é a pessoa ler, né? É isso aí. O Danilo pegou 2 livros, Luana pegou 2. Né? Legal. Eu comprei 3, a Luana comprou 3, mas os preços estavam bons, acessíveis, né? Quando você vai numa livraria, você não tem essa possibilidade normalmente. Então, valeu muito a pena. Valeu bastante a pena. Quem não foi, perdeu. Quem não foi, perdeu, né? Agora, nesse momento, a gente falou quem não foi, perdeu, e Dani, nossa amiga, levantou o dedinho aqui porque ela não foi, perdeu. Mas ela tá perdoada, Sarita. Ela tá perdoada porque ela foi ao teatro, ganhou ganhou ingresso, não pode fazer desfeita com ingresso de teatro, ainda mais ganho. De grátis. De grátis, então ela tá perdoada, tem uma licença aí, tem um perdão. Mas na próxima, tomara que tenha mesmo próxima, a gente espera que seja aí um evento que entre no calendário anual da cidade. Eu, pelo menos, estou esperando, estou contando com isso. Então, muito legal, né? Eu também gostaria bastante de um calendário cultural, né? Uma data cultural no município, na região. E, assim, foi bem legal. A gente não conseguiu ninguém para participar hoje do nosso podcast. O pessoal estava super ocupado. Mas todo mundo que foi aqui falou que gostou também, que achou bem legal, bem organizado. Então é isso, né? Eu acho que a gente falou bastante, Sarita. Acho que eu queria falar um pouco mais, mas tudo bem, senão vai ficar muito cansativo. Ainda falta, mas a gente vai ter que fazer uma parte 2. A gente nem falou do show. A gente não deu tempo de chegar no show. Vamos fazer o seguinte, a gente fala do show no episódio que a gente for falar do Clube da Esquina. Certo. Que é aquele episódio de 15 horas. Certo. Vai ter um espaço pro show.
Com certeza, a gente vai abrir um espaço aí para o show. Beleza, Sarita. isso, né? Fechou, foi ótimo. Então, agradeço aí os organizadores da FLIRP, o pessoal que pensou nesse evento, foi muito legal, super válido. Muito obrigada pelo convite, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal antes da FLIRP, eles me apresentaram o projeto e tal. Achei muito legal, fiquei muito feliz mesmo de ter participado de tudo isso. E teve premiação das escolas, viu, Sarita? Verdade, teve a premiação, teve um concurso multicultural. Isso. E em que as escolas do município de Ribeirão Pires participaram, os alunos participaram do ensino fundamental. Foram três ou quatro escolas. Foram 4 escolas, porque eram 4 categorias, né? Fovismo, poesia concreta, literatura de cordel e rap. Então, sei que nós tivemos 3 escolas estaduais lá, entre as premiadas. Foi bem bacana mesmo. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link do site da FLIRP, que eu acho que ainda vai ficar ao ar aí algum tempo, na descrição aqui do podcast. Para quem estiver ouvindo em outra plataforma, o site é FLIRP 2022.wordpress.com. Decorei. Caramba, Sarita, você decorou o link? O link. Misericórdia. Bom, deem uma olhada. A gente agradece muito e a gente fica muito feliz. Caramba, depois disso é o fim. Pra mim chega. Vou embora. Então, até mais. Até o próximo programa. Boas leituras. Valeu, gente. Obrigado. Depois do sinal, volta... Em breve, eu espero. Em breve. Então, vamos encerrar? Bora encerrar. Então, tchau, galera. Tchau, gente. Pim. Não precisa mais temer, não precisa da solidão. Todo dia é dia de viver.